Juízes capítulo 11, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Era então Jefté, o gileatita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Feche teus olhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, na tua casa, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Eu creio que nesse momento é a tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada, e eu creio que muitas e muitas vidas aqui, Senhor, serão, Senhor, direcionadas, fortalecidas, orientadas, Senhor, capacitadas, Senhor. Que a tua palavra venha se revelar de forma, Senhor, sobrenatural nessa noite, Pai. Porque, Senhor, eu entendo que nesse momento agora eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e eu sou totalmente dependente do Senhor. Usa os meus lábios, Senhor, usa a minha voz, Pai. Tudo que tenho é teu. Que nessa noite cada um venha entender e compreender. Se há alguém aqui, Senhor Jesus, que está acometido de alguma enfermidade, algo que tem tentado incomodar, algum problema, Senhor, se algum demônio, Senhor, oculto tentando impedir, Senhor, a tua palavra de ser ministrada, eu quero repreender agora na autoridade do nome do Senhor Jesus e declarar que esse lugar é teu. Espírito Santo, tenhas habilitação para atuar, para falar, para corrigir, para direcionar nessa noite. É onde eu oro te agradecendo por tudo, no poder do nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar com muita alegria, com muito prazer, porque você está na casa do Senhor. Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado? Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os amados irmãos aí vão estar tomando seus lugares, galera aí da palhaçaria, porque eu creio que essa palavra vai falar muito, muito aos nossos corações. Bom, amados, eu quero falar sobre esse homem, uma responsabilidade muito grande. Jefté, para quem não sabe, foi um homem a qual entrou na galeria dos homens de fé, a qual entrou na galeria de um grande homem na Bíblia, né? Se você pegar lá em Hebreu, você vai ver o nome de Jefté escrito lá. Então é uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre esse homem. Jefté, um homem valente, filho de Gileade com uma prostituta. Mas eu quero que você entenda a primeira história dele. Gileade, um homem de muita referência, um homem de muito conhecimento, um homem de muita sabedoria, um homem respeitado na sua geração. Jefté tinha uma esposa, porém a sua esposa era estéril no início do seu casamento. E o que acontece? Jefté, então, em uma das suas saídas, ele tem um relacionamento com uma mulher que nós chamamos na Bíblia de prostituta, e ela está aqui como prostituta porque tem dois tipos de prostituta, né? A primeira, na Bíblia, pela Bíblia, primeiro tipo de prostituta, eram aquelas mulheres que adoravam a outros deuses, era o tipo de mulheres que elas tinham relacionamento com outros deuses. E a prostituta é aquelas que moravam em cabarés, que viviam da prostituição. Então nós olhamos hoje aqui Jefté, olhamos aqui hoje Gileade, um homem a qual teve um relacionamento com uma prostituta, uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que vivia do prazer, do sexo, era o recurso, era a única forma dela ganhar dinheiro. E o que acontece então? Gileade tem um relacionamento com essa mulher, ela engravida, não era propósito dele, mas nesse relacionamento ela engravida, e nasce um menino, a qual Gileade então coloca o nome de Jefté. Gileade foi o homem suficiente para assumir aquele relacionamento, para assumir aquela criança, porém a sua esposa era estéril. Só que em determinado tempo, determinada fase da vida dessa mulher, a madre dela se abriu e ela engravidou, teve então de cara gêmeos, 2 filhos, já que Gileade queria filho, aquela mulher então logo gerara gêmeos, 2 filhos e por aí foi. Gileade foi pai de muitos filhos, mas eu quero me atentar agora ao crescimento desses 2 gêmeos, dessas crianças que foram criadas, sendo filho verdadeiro, filho legítimo do casamento de Gileade. E o que acontece então?
Jefité já estava um pouco grande, diferença muito pouca para os seus meio-irmãos. Jefité morava sim com a esposa atual, de Gileade, cresceu naquela casa, conviveu naquela casa, e agora ele estava enfrentando um grande problema, que era o ciúme dos seus irmãos. Seus irmãos tinham ciúme porque Jefité era um filho querido, era um filho amado, até porque quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Jamais um pai, é coisa mais rara, um pai e uma mãe desprezar um filho. E eu olho Gileade com uma postura de homem, assumindo, levando essa criança para dentro da casa. A esposa de Gileade com sabedoria, aceitando, até porque na época ela era estéril. E agora então a madre dela está aberta e ela tem 2 filhos. E o que acontece então? Essas crianças crescem e começam a perturbar Jefité, começam a perseguir Jefité. Jefité na sua adolescência então passou por um momento de desprezo, passou por um momento de humilhação. Você imagina, você dentro da casa, dentro de uma casa, você chegou primeiro, e ali os seus meio-irmãos começam a te afrontar, começam a dizer: você é filho de prostituta, você não tem valor, o que você está fazendo dentro da minha casa? E é a realidade que acontece que nos nossos dias de hoje. Eu não sei se todos aqui, quantos estão aqui hoje, talvez foram criados dessa forma, junto com meio-irmãos. Eu tenho meias irmãs, só que não moram comigo. Mas sempre, eu lembro da minha juventude, quando eu ia para a casa do meu pai, que mora no Rio de Janeiro, e lá me encontrava com as minhas irmãs, havia rejeição, havia o ciúme, por eu estar lá, pelo meu pai me dar mais atenção do que elas. Era o filho que muito tempo ele não via. Então isso acontece de fato, eu posso falar isso. Talvez algumas pessoas aqui poderiam falar também. E o que acontece então, esse desprezo, essa humilhação, essas palavras contrárias então, começaram a abalar Jefité, começaram a entristecer o coração dele, começaram, a trazer pensamentos em Jefité de ir embora de casa. Ele não estava aguentando mais a pressão, e foi o que realmente ele fez. Jefité então saiu de casa, foi embora, porque ele não aguentou de tanto que os seus irmãos o acusavam, de tanto que os seus meios-irmãos não falavam mal da mãe dele, de tanto que os seus irmãos não ficavam desprezando ele por estar dentro daquela casa. E o que acontece então, querido, com Jefité, talvez é a história que acontece com muitos aqui: desprezo, humilhação, pessoas que são maltratadas. Jefité então vai para um lugar, para uma cidade chamada Tobi. Qual é o nome da cidade, igreja? Tobi. Não é Guaraná, mas é a cidade Tobi. Jefité então vai para esse lugar. Essa cidade era um lugar de homens levianos, de homens bandidos, de pessoas humilhadas, de lugar de tristeza. Era um lugar de tristeza, era um lugar de abandono. Mas preste atenção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, querido, nada e nem ninguém pode impedir. Não é o lugar, não é as circunstâncias. Quando Deus tem um propósito, vai acontecer, vai acontecer. Talvez você está vivendo em um lugar que, se você pudesse colocar o nome, você colocaria o nome de Tobi. E foi a cidade que Jefté escolheu para estar, porque ele estava triste, ele estava amargurado. Ele foi uma pessoa humilhada, estava sendo humilhado, estava triste. Ele se reporta a esse lugar. E eu creio que nessa noite algumas pessoas entraram aqui e talvez estão morando nessa cidade, talvez não tenham o nome de Tobi, mas eu quero aqui trazer o nome hoje, como se fosse Tobi. Você tem sido humilhado, você tem sido desprezado. Já ouviu talvez que você é a vergonha da família, ninguém reconhece o seu valor. Você vive em lugares de tristeza, sente-se abandonado. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, querido, não importa o lugar que você está, Deus tem um propósito na tua vida, e você vai sair daqui hoje vivendo esse propósito. Você crê nisso, querido? Você pode glorificar esse Deus, se você crê nessa verdade. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você compreenda e entenda essa verdade. Não importa o que você está enfrentando dentro da sua casa. Ah, pastor, dentro da minha casa eu sou humilhado, eu sou desprezado. Ah, eu sou crente, todo mundo zomba da minha fé, todo mundo me humilha porque eu sou cristão. Ah, eu sou a ovelha negra da família. Hoje eu sou tido como aquela que está, ou como aquele que está andando fora dos princípios da família. A família foi criada em determinada religião, e hoje eu estou servindo ao Senhor como um cristão, como uma cristã, e hoje eu entendo e vejo o desprezo da minha família. Entenda nessa noite, querido, Deus quer que você saia daqui hoje compreendendo que Ele tem um propósito na tua vida, e através da tua vida você vai ganhar toda a tua família, toda a tua casa, em nome de Jesus. O que fazer, gente? Quais as atitudes tomar para sair dessa cidade de Tobi, presbítero Charles?
Qual atitude tomar para fugir, para sair dessa cidade, Igor, Luana, para ir embora de vez? Porque ninguém gosta de viver em um lugar onde ele está ali apenas porque foi desprezado, apenas porque foi humilhado, apenas porque recebeu palavras contrárias. Muitos talvez hoje, se pudessem tomar essa atitude de ir para um lugar chamado Tobi, iriam hoje. Tamanho palavras contrárias que recebe dentro de casa. E às vezes os pais são evangélicos. A tristeza, a notícia triste que eu tenho para dar é essa. Às vezes vive no lar cristão, mas ouvem palavras dizendo: você é fanático, você é doido de fazer um curso desse, você é doido de ficar na igreja o dia inteiro, olha só a sua vida. A crítica chega, querido. As palavras contrárias chegam. É a maneira que você mata no peito, é a maneira que você domina as palavras que vai determinar a sua caminhada, a sua continuidade com Deus. Entenda nessa noite, querido, que a atitude que você deve tomar para você sair desse lugar, dessa cidade chamada, desse lugar de humilhação, dessa cidade chamada Tobi. Versículo 4 eu quero ler com a igreja nesse momento. Diz assim, a primeira parte: passado algum tempo. Passado algum tempo. A primeira coisa que você deve entender nessa noite, colocar em prática na sua vida: entender que o tempo passa. Fala para quem está ao teu lado: entender que o tempo passa. O tempo da humilhação passa. O tempo da vergonha passa. O tempo do choro passa. Amém, igreja? Tudo passa. Passado algum tempo, estava Jefté nessa cidade, humilhado, desprezado, triste. Quem estava acompanhando a história de Jefté? Alguém da família? Não. A sua mãe? Não. O seu pai? Não. Mas tinha um que estava acompanhando o tempo de Jefté, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o mesmo que está acompanhando a tua história. É o mesmo que está olhando para você aqui hoje. É o mesmo que está presente nesse lugar, porque a palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quantos estão aqui reunidos em nome do Senhor Jesus? Ele está nesse lugar, querido. Ele tem acompanhado a tua história. Ele conhece você, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar. Ele te gerou, ele te criou. O dono do tempo tem acompanhado a tua história. Se o dono do tempo tem acompanhado a tua história, tenha um pouquinho de paciência, porque o que você está passando agora é passageiro. Não é eterno, mas é passageiro, porque o tempo passa. De tudo nessa vida, de tudo que eu pude aprender, querido, a única coisa que não passa, porque a palavra diz: passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. A única coisa que não passa nessa terra é a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra preciosa, o alimento diário, querido. Ela continua sendo a palavra de Deus, ela continua sendo o nosso sustento. Vai passar tudo na tua vida. Você vai envelhecer, você vai ficar com o cabelo branco, os cabelos vão cair para alguns, vai criar barriguinha, isso aí, igual bolota, né? Bolota, tá? Bolota é novo ainda, mas é a coisa natural da vida, vai passar. Se Jesus voltar daqui a pouco, você vai ser chamado à presença dele até ele voltar. São as ordens naturais das coisas, vão acontecendo. Jefté viu a vida dele passando, estava num lugar sem esperança, desacreditado. Mas sabe o que Deus faz com Jefté, um filho de uma prostituta? Deus faz com que Jefté venha se tornar um líder, um homem que ninguém dava nada, um homem que ninguém dava valor. Deus fala assim: ei, o propósito que eu tenho na tua vida vai se cumprir, no tempo certo, na hora exata. É entender que o deserto, querido, na nossa vida tem que produzir fé. Não é produzir desânimo, mas produzir fé. Que o deserto que você está enfrentando hoje venha produzir fé, porque Jefté estava no lugar, mas eu creio que a todo momento ele aguardava algo novo chegar, ele aguardava uma boa notícia chegar. Quando você está na expectativa de boas notícias, é sinal que você crê em quem você serve. Jefté estava entendendo, querido, que o lugar que ele estava não podia determinar quem ele era para Deus. Jefté entendeu isso claramente. Não importa o lugar, Deus vai te honrar, amém? Não importa o lugar que você está hoje, Deus vai te honrar.
E ainda que você esteja enfrentando humilhação, e ainda que você tenha sido envergonhado, eu quero deixar para você Isaías capítulo 41, versículo 11. Se as pessoas estão se levantando para você, contra você, olha o que o versículo diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignam contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Glória a Deus. Eis que envergonhados e confundidos. É Deus que vai confundir os teus inimigos, amado. É Deus que vai se levantar ao teu favor. Então entenda nessa noite, querido, que a primeira coisa que nós precisamos entender para sair desse lugar de opróbrio, de tristeza, dessa cidade chamada Tobi, é entender que tudo na vida passa. Passado algum tempo, entenda que o tempo passa, mas a palavra de Deus permanece fiel. E se Ele tem promessa para a tua vida, porque eu creio que Ele tem, vai se cumprir no tempo certo. Em nome de Jesus. Nós podemos aprender nessa noite também, no versículo de número 5, se você puder acompanhar comigo. Quando pelejavam, quando os irmãos de Jefité estavam pelejando, quando a família de Gileade estava guerreando, que diz assim: quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade fazer o que, gente? Não entendi, foram o que, igreja? Mas como buscar alguém que não tem valor para a gente? Se coloque no lugar agora dos irmãos de Jefté. Como buscar alguém que a gente humilhou? Como buscar alguém que está rejeitado? Como buscar alguém que fugiu de casa? Como buscar alguém que é filho de uma prostituta? Como buscar alguém que ninguém se importou em ir atrás dele, quando ele fugiu de casa, ou quando ele foi expulso de casa pelos seus irmãos? Eu olho para a palavra de Deus, querido, e eu amo cada dia mais a palavra do Senhor. Olha o que Deus faz. Quando eles estavam em guerra, quando eles estavam pelejando contra os filhos de Amon, contra Israel, diz que os anciãos de Gileade lembraram de Jefté. Lembraram que Jefté era um jovem de guerra, era um homem que lutava bem. Lembraram que Jefté era aquele que manuseava bem a espada. Lembraram que Jefté era um homem segundo o coração de Deus. Lembraram que Jefté era um homem que poderia fazer a diferença nessa batalha contra os filhos de Amon, porque a guerra contra Amon, levantada contra o povo de Israel, era uma guerra travada, e que se não chamasse Jefté, a derrota era certa. Lembraram porque tinham lançado palavras sobre a vida daquele homem. E sabe o que aconteceu? Lembraram dele, mandaram chamar Jefté. É o que vai acontecer com você, querido. Talvez você está se sentindo esquecido aqui nessa noite, mas Jesus está falando aqui com 1, 2, com uns 3 aqui. Ele está mandando dizer para você, querido: vai mandar te chamar. Vão mandar te chamar. Vão lembrar de você, aquilo que você enfrentou. Ei, Jesus está entrando com providência, dizendo: vai te chamar. Vão lembrar de você, vão lembrar sim, vão lembrar que você é homem de guerra, vão lembrar que você é importante na família, vão lembrar que você é peça fundamental, porque falaram, te humilharam, fizeram tudo com você, mas vão mandar te buscar, porque você tem valor. Interessante que lembraram que Jefté só tinha valor no momento da guerra. E é assim, meu querido, é assim que acontece com a gente. É no momento em que a nossa família está enfrentando uma tribulação, é no momento em que a nossa família está enfrentando guerra, que vão lembrar de você. Eu não sei quantos aqui, eu creio que deve acontecer com muito. Quando o calo aperta, querido, meu celular não para. E eu me preocupo às vezes quando alguns familiares meus me procuram e falam assim: meu Deus, é problema. E é na certa, querido, é problema mesmo. E eu falo assim: Senhor, se eles estão se reportando a mim, porque o Senhor quer me usar de alguma forma para a vida deles. Que eu poderia negligenciar, eu poderia falar: não, o problema, eu estou fugindo. Mas eu tento de todo custo, a toda forma, amenizar, trazer paz, trazer direção dentro da palavra de Deus, dizer: é tempo da família se converter, é tempo dessa situação acabar, olha o que está acontecendo, olha a divisão, olha a confusão. Então, querido, Deus quer te usar, vão lembrar de você sim, ainda que seja para algo ruim, vão lembrar de você. Fala para quem está do teu lado: vão lembrar de você. Porque ninguém quer ser lembrado no momento ruim, mas é no momento ruim que Deus quer nos lembrar, quer nos fazer que somos lembrados, melhor dizendo. É no momento difícil, é no momento de dor que vão lembrar de você. Foram buscar Jefté, sabe para quê? Para guerrear.
Não era para coisa boa, era para guerrear. Talvez tem pessoas aqui, querido, que estão esquecidas, se sentindo esquecidas pela sua igreja, pelo seu ministério. Ah, pastor, estou tanto tempo sem ir, não me liga, não me falam nada. Ei, você não está esquecido. Aguarda um pouquinho que daqui a pouco vão mandar te chamar. Aguarda um pouquinho que daqui a pouco teu telefone vai tocar, o WhatsApp vai receber mensagem. Aguarde um pouquinho. Aqueles que te desprezaram, aqueles que te humilharam, aqueles que não reconheceram o seu valor, são eles mesmos que vão correr atrás de você, vão pedir ajuda. Creia nessa noite, nessa palavra, querido, em nome de Jesus. Homem valente é a identidade de todo cristão, querido. Será que você tem sido valente ao ponto de você perseverar naquilo que Deus tem para a tua vida? Porque muitos no primeiro tropeço, muitos no primeiro problema, muitos na primeira tribulação, recuam. A quem você está servindo? Será que você crê de fato, querido, que Deus é poderoso para te livrar dessa situação? Será que você crê de fato que quando você ora, Deus começa a trabalhar em teu favor? Será que de fato você consegue crer e acreditar que Deus tem te sustentado nessa terra, onde nós temos visto milhares e milhares de pessoas morrendo todos os dias? Será que você tem acreditado e tem entendido que Salmo 91 está se cumprindo sobre a tua vida? 1000 vão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido? Será que você tem crido dessa forma, irmão? Será que você tem fé o suficiente para entender que hoje Deus quer te tirar desse lugar chamado Tobi, dessa terra de desprezo? Deus quer que você pare com esse mimimi, Deus quer que você pare, sabe, com esse sentimento que, ai meu Deus, tudo é comigo, estão me perseguindo. Pare com isso, irmão. Enquanto almas estão morrendo, enquanto pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que eles estão morrendo, você está preocupado com o teu ego, você está preocupado com os teus problemas. A partir do momento que você entender o reino que você serve, você vai começar a fazer aquilo que o teu rei te pede para fazer. E Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto você fica aí se preocupando com as suas vontades, com aqueles que pisaram no teu calo, você vai ficar impedido de viver aquilo que Deus tem para você. Nessa noite Deus está falando com pessoas aqui, é tempo de você despertar. O tempo do choro acabou, o tempo da humilhação acabou, amém? O tempo da vergonha acabou. Eis que o Senhor vai confundir todos os teus inimigos. É tempo de você levantar a cabeça, não é tempo mais de ficar perdendo tempo. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo, é tempo de avançar. Fala para quem está do teu lado, é tempo de avançar. Porque Deus quer trazer sobre a tua vida a dupla honra. Mas só chega a dupla honra sobre a nossa vida a partir do momento que nós reconhecermos diante do Senhor toda a humilhação, dizer: Senhor, toma a frente dessa humilhação. Porque aquele que sai chorando enquanto semeia vai voltar trazendo os seus molhos. Eu creio que nessa noite, querido, através da história de Jefté, chamaram Jefté, ele não ficou de orgulho. Não, também agora não vou. Ah, agora também não vou não, vocês me humilharam. Gente, quantas pessoas estão assim com o coração tão carregado? Se alguém um dia pisou no teu calo, se alguém um dia falou com você, se você sabe que a pessoa te persegue, sabe o que a Bíblia fala? Ame essa pessoa, ore por essa pessoa. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós. E a gente sabe que existe muitos, querido. Ore por ele, coloque nas mãos do Senhor. Ame essa pessoa, comece a olhar com o olhar de Jesus. Não deixe o teu coração, querido, falar por você. Deixe que a vontade do Senhor fale por você. Deixe que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir sobre a tua vida. Sabe o que Jefté fez? Estão me chamando? Então tá bom, eu vou. Senhor, eu vou, eu faço um voto contigo. Ainda fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me der vitória diante desse povo de Amon, eu vou consagrar a minha filha ao Senhor. Eu vou oferecer a minha filha como holocausto, como sacrifício a ti. Ele ainda fez um voto com Deus. E sabe o que aconteceu, querido? Deus levou Jefté para essa batalha, e o exército de Israel saiu vencedor, querido. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que através da humilhação você venha superar e entender que verdadeiramente você é um cristão. Quando mandar te chamar, quando lembrar de você, você não vai ficar lembrando lá de trás, você não vai ficar se reportando ao que aconteceu no passado. Pelo contrário, você vai estar prontificado
a fazer aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você, porque Jefité foi obediente. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe vitória sobre a vida dele. Se você se comportar como filho obediente, se prepare, a vitória do Senhor vai chegar sobre a tua vida em nome de Jesus.